Sou o professor Pedro Valdir. Olá, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de Sociologia e o nosso tema de hoje é Cidadanias e Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Então, para começar a nossa aula, vamos iniciar com uma pergunta. O que é cidadania? Para você, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Aí a gente vai ter um conceito, de cidadania. Cidadania é o exercício dos direitos, e deveres civis, políticos, sociais estabelecido na Constituição. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estejam interligados e o respeito e o cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada. Será que isso sempre acontece? Será que sempre essas duas situações estão interligadas? Se nós temos os direitos, nós temos os deveres também, será que esses trabalham interligados? Segundo Dalmo Dallari, a cidadania expressa um conjunto dos direitos que há da pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, esse é o conceito de cidadania. Segundo Dallari, então todos devem ter por direito a cidadania. Ou, se ele não tem, é porque ele está excluído da sociedade, da sua vida cidadã na sociedade. Aí a gente se pergunta ainda, o que é cidadania? Nos países ocidentais, aliás, a cidadania moderna se constituiu por etapa. E a cidadania só é plena se ela for dotada de todos os três tipos de direitos, as três etapas. Ou as três etapas interligadas. Primeiro seria o direito civil, que o cidadão tem. Aí, de ser pessoa, de ser o sujeito na sociedade. Aí também existe o direito político e o direito social, de ter as suas obrigações como cidadão, mas também os seus direitos como cidadão. Então, a evolução Aí a gente parte para a questão da evolução do direito. Então, o direito civil são direitos inerentes à liberdade individual, à liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça, que foi instituída ainda no século XIX. O direito político, ele parte da formação do Estado democrático representativo e ele envolve o direito de participação no exercício do poder político. Como vamos citar um exemplo, uma pessoa eleita, que concorre a uma eleição é eleita, ou o eleitor, de participar e reivindicar nos movimentos sociais constituída no século XIX. E aí tem a etapa social também dos direitos, que são um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social. As pessoas passam a ter direito à educação básica, assistência à saúde, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário, entre outros. Isso são todos também conquistas do século XIX. Aí nós vamos ver na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela elenca um conjunto de direitos que todo ser humano deveria ter acesso a fim de gozar uma vida plena e digna. Entre eles, o direito à vida, o direito à liberdade, à segurança pessoal,
o direito à propriedade, o direito a votar, eleger ou ser eleito, direito ao trabalho, lazer, saúde, alimentação, direito à habitação, seguridade social, educação, cultura e entre outros direitos. Então, esses são chamados de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que influenciam a elaboração de diversas constituições e a legislação de vários países a partir desses direitos. São os mais básicos direitos que todo ser humano deve ter, sem a distinção de cor, de raça, de crédulo religioso, de etnia, de sexo, ou de classe social. Todos têm esses direitos como cidadão. Ou até mesmo o nível de instrução. Ou tem mais instrução ou menos, todos devem gozar do mesmo direito. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, no item 1, para nós destacar, ela diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. As pessoas já nascem com a liberdade e com a dignidade e com os direitos. No item 2, ela vai dizer que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos à liberdade, estabelecida na Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de cor, de raça, de sexo, de língua, de religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então aí vem os princípios, a universalidade, a liberdade com igualdade e não discriminação. Mas aí, será que todos conseguem ter o gozo desses direitos? Fica pra gente ir pensando. Será que todos conseguem gozar esses direitos? Todos têm o gozo dos direitos iguais como cidadãos? Então, aí os direitos humanos são universais e naturais, né? Eles referem-se à pessoa humana na sua universalidade. Ela é uma conquista universal e se exemplifica no fato de que hoje, pelo menos nos países filiados à tradição ocidental, não se aceita mais a prática da escravidão. E a escravidão não é apenas proibida na legislação, como ela repugna, mas a consciência moral da humanidade. Ela não é aceita mais trabalho infantil também, não é aceita mais castigo cruéis e degradantes, né? Mas e será que não existe escravidão ainda? Existem as leis, mas será que todos cumprem a lei? Aí a gente vai ver uma observação, que os direitos humanos é uma questão bem complexa, né? Que há países no Ocidente que aceitam a pena de morte, mas não aceitam o castigo cruel ou degradante. Aceitam a pena de morte, mas não aceitam a tortura. O que dizer disso, desses países? Então aí a gente vai ver também as fases evolutivas dos direitos humanos. A primeira geração foi no século XVIII, os direitos individuais, né? A Constituição americana e francesa e na luta dos direitos individuais ou direitos de liberdade. A segunda geração já acontece no século XIX e XX, são os direitos sociais. São através da Constituição mexicana, o welfare stat, o estado do bem-estar social, e a luta por direitos sociais, ou seja, os direitos da igualdade. Aí as fases evolutivas dos direitos humanos na terceira geração, ela já acontece no final do século XX. São direitos internacionais que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como eu já citei no início desta videoaula. E a Declaração dos Direitos dos Povos de 1976. Então, não é tão distante da nossa realidade hoje.
E a luta pelos direitos das minorias, do meio ambiente, o equilíbrio da autodeterminação dos povos. Então, todas essas estão nos direitos internacionais, na Declaração dos Povos de 76. E a quarta geração já acontece no século XXI, que são os direitos planetários. Aí entra a Carta da Terra e a Eco 92, que aconteceu no Rio, e o Rio +20, e a luta dos povos pelo desenvolvimento sustentável. Aí nós vamos entrar numa outra fase, que é os movimentos sociais. Os movimentos sociais, e aí a gente tem que entender o que é. Primeira coisa, a definição. O que é um movimento social? O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter político e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Eles fazem parte dos movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos sindicais e organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Aí, os objetivos específicos ou principais dos movimentos sociais, eles partem da busca pela construção de relações democráticas, pela reivindicação dos direitos. Então, aí a gente vai ver. Então, se existe movimento social para reivindicar direito, é porque a sociedade, o povo está ficando à mercê, né, desses direitos por parte dos governos, ou seja lá de empresa, ou qualquer um outro órgão, né? Esses direitos não estão sendo plenos, senão não existiria também os movimentos sociais para reivindicar eles. Eles existem também para disseminar, para dinamizar, aliás, vamos dizer assim, as mudanças políticas, se torná-las mais dinâmicas, para identificar e propor soluções de problemas também. Também eles existem para isso. E para atuar também contra uma mudança. Alguma mudança que, por vez, venha a retirar direitos da sociedade, os movimentos sociais reivindicam contra essas mudanças. Pode ser na questão do trabalho, a partir de própria greve, ou seja qualquer uma outra reivindicação, mas sempre para garantir que seus direitos sejam preservados, quanto cidadão, quanto pessoa, quanto ser humano. Então, os movimentos sociais, eles surgem com a consequência da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, ainda no século XIX, e com o aumento do desemprego, das baixas condições salariais, da marginalização. Grupos operários passaram a reivindicar direitos trabalhistas. E os movimentos sociais eram compreendidos como proletários contra a burguesia. Isso lá na França, quando ele surge. E após a segunda metade do século XX, os ditos novos movimentos sociais, então eles passaram a surgir para reivindicar modelos diferentes de mudanças sociais. Aí a gente vai ver algumas formas de organização de movimentos sociais. Existem os movimentos sociais que são conservadores, existem outros que são progressistas, outros que são chamados sociais novos, outros que são chamados reformistas, e há também os movimentos sociais revolucionários. Aí a gente teria várias características nesses movimentos, né? Esses movimentos sociais conservadores, ou seja, eles não querem as mudanças, né, sociais emancipatórias, mas impor as mudanças segundo os seus interesses particulares. E eles são constituídos a partir de práticas sectárias, intolerantes.
e destrutivas. Já os progressistas, eles atuam em rede segundo uma agenda emancipatória. Eles realizam um diagnóstico da realidade e constroem propósito. Eles articulam ações coletivas. E os expressivos reformistas ou revolucionários, os movimentos novos, então, são aqueles que têm sua luta a questão de classe. Porém, sua maior pauta é de cunho identitário, ou seja, são minoria que pedem representatividade e voz dentro da sociedade. E os reformistas são aqueles que tentam modificar alguns aspectos sociais, sem transformar toda a sociedade. E os revolucionários, eles procuram alterar por completo o sistema social existente de forma rápida e drástica. Exemplos da Revolução Francesa e da Revolução Russa. Aí nós podemos ver alguns movimentos sociais existentes, né? Ou que existiram na nossa sociedade. Nós temos ainda hoje, que surge lá desde final da década de 70, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que luta por terra. Na verdade, ele iniciou sua luta por terra, mas ele luta além da terra. Ele luta pela terra, luta pela educação, ele luta pela integralidade desses direitos, pela vida plena. Aí tem os movimentos das mulheres, que lutam pelos direitos delas, também como mulheres, o movimento negro, que luta contra a questão de racismo e preconceito, os movimentos estudantis, que lutam por qualidade de ensino, os movimentos antimanicomial, que lutam contra as má qualidade de tratamento com os doentes mentais, os movimentos indígenas, que são organizações indígenas dos países, contra as ameaças e agressões aos direitos que lhes são consagrados, os LGBTs também, que sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo e assexual e mais, surgiu na Europa ainda no século XX. Os movimentos ambientalistas, que também conhecido como movimentos ecológicos ou movimentos verdes, que sua maior reivindicação é a proteção ambiental para promover a vida sustentável e qualidade de vida. Aí nós vamos ver os movimentos sociais no Brasil, que ele surge na metade do século XX, e os principais movimentos sociais eram ligados à área rural, já que a maior parte da população habitava nessas zonas rurais. Então, no Brasil, na década de 60, eles ganharam força e ocorreram os movimentos sociais populares contra a opressão, o regime militar, e logo após a implantação do AI-5, em 1968. Já nos anos 90, com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 88, aconteceram outras reformas de organização de manifestação popular. Então, os movimentos sociais, eles passaram a ser mais estruturados, passaram a ter fóruns nacionais. Um grande exemplo disso são os fóruns da luta pela moradia, fórum da reforma urbana, fórum da reforma agrária, que aí nós vamos partir para a questão do MST, que é um dos movimentos que luta bastante pela reforma agrária, e entre outros, né, movimentos ligados a essa luta mais da questão rural, da questão dos direitos sociais no espaço rural. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui com a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.